علمني تي في قناة علمني. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد. Parentes muçulmanos, o tema que nós temos para vocês nesses curtos minutinhos, não pense para sobre testes, uma que nós vemos como as dunia está cheio de testes. Quem que é pecador com mais sofre teste nesse mundo? Quem que é pecador que nem anjos e mais tem valor ou é mais privilegiado perante Allah, e nem Adam alayhi salatu wassalam, e nem irãs que pecadores, ele é pecador mais privilegiado perante Allah. Para imaginar que ele é quem? Allah cuide ele como sendo a melhor criatura. Por cima disso tudo, ele é alguém que mais sofre teste nesse mundo, parentes muçulmanos. Para imaginar aquele que por cedo e aquele que não querido e não preferido profeta que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas essa realidade de vida, como que Deus menciona no Alcorão Al-Karim, e fala assim, subhanahu: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Deus como ainda testando na nossa vida, na nossos filhos, na nossa família, no nosso dinheiro, mas para contentar para fim sofredores. Deus fala: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, também medo também na nossa vida. E fala assim como وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Allah subhanahu wa ta'ala estuda e teste nesse mundo. Mas e por riba desse querido profeta mais pisado de que qualquer tipo de pecador. Ele que se pavia aquela inteligência. Ele comanda o profeta fala nesse hadith e fala: Al-Anbiya'u ashaddu an-nas bala. E fala profetas e de gente que mais sofre teste. Então ele que é profeta desse umma, desse povo, e ele também que mais sofre teste. Dentro de testes que sofre sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala testal dizna de barriga de Simame sallallahu alaihi wasallam. Antes de mamãe para ele, papai morre. O que mamãe para ele, força de dificuldade e dado outro mulher para poder amamentar. Que ela também era de gente mais coitada. E passa testes também lá. Depois, não ninguém completa 6 anos de idade e viaja com sua mamãe, e vai a família de mamãe. Depois ele arriba de Madina para vir para Maca, mamãe faleceu no caminho. Pode imaginar, menino de 6 anos de idade, se mamãe faleceu no caminho. Maca para Madina 450 km, avião que tem, barco que tem, carro que tem, moto que tem, nada que tem. Sallallahu alaihi wasallam, e sofre que tesse. Pode imaginar, menino de 6 anos, perde sua mamãe na viagem. Um dia estava junto com um ajudante, não pude falar quem que ajudava a mamãe na viagem que ela tinha cantado, com a Sidona. Sidona cuida dela, onde que completa 8 anos de idade, Sidona também faleceu. Subhanallah. Depois de 2 anos de falecimento de mamãe, Sidona também faleceu. Esse outro teste também mais. E tomaram positivo, que ela continua a criar, Onde que ela chega, sou uma jovem, ela cedo jovem, dificuldade, família, tio na mão desse teu, e vai baquear. Baca ou carnel, me se fala, o camelo de gente de Maca para poder ter dinheiro de comer com ele. Sallallahu alaihi wasallam. Melhor pecador mais privilegiado no mundo.
E ele sallallahu alaihi wasallam. Parentes muçulmanos, o que acontece? Aqui chega o momento de casa, até dinheiro de casa que tem. Mulher que na casa, aquela que terá tudo investir para esse casamento, para ver de coitada dessa que Deus testar mais que ela. Depois, naquele casamento, filhos que tem Deus testar nesses filhos. E per 3 filhos machos, tudo morre na meninesa. Cada filho macho que padi, que ela está morre pequenino. 3 filhos machos, outros falam 2, outros sabem 2. Mas de tudo forma, é que tem teste que mais é. E vive com essa mulher durante, não por falar, 15 anos, depois do casamento. Dificuldade, mulher vem ficar também de falecer. No mesmo ano que essa mulher falece, se dona para cuidar dela. Que consiste uma papel, que consiste uma quem que sobra com ela. Naquele mesmo ano, que se dona também falece. E pire dona, que se mulher amada, mulher que segural, que se bens, que se era Khadija radiallahu anha. Profeta que tem nem dinheiro, nem que estava na altura. Khadija que apoia com tudo esse dinheiro, apoio moral, apoio financeiro, junto com se dona. Gente que se teu me se fala. Gente de Maca acerca eles na castigo durante 2 anos, toque como paga. Junto que mulher, que ela vem ficar de falecer. Que se teu também que na Kirialba, ou que se dona me se fala, se teu sim que na Kirialba, que ela também ficar de falecer. Gosquim que tem, e que teu, e que mulher, e que papai, e que mãe, e que filhos machos, e fica só com os filhos fêmeas, sem mulher mais, sallallahu alaihi wasallam. E tem teste que mais é na vida de homem, parentes muçulmanos. Sallallahu alaihi wasallam continua esse processo que ela capuli para. E vai estar e faz o tal, toque dana o corpo tudo sangue na sai. Gente de Maca, que ela que chega a cercar, é tirar dentro de Medina. E vai Maca, vai Medina, é tirar dentro de Maca, e vai Medina com esses filhos fêmeas. Que esses filhos fêmeas tudo vai acabar de falecer, um som, nessa vida antes de morrer. Zainab falsi, Ruqayya falsi, Kulthum falsi, tudo falsi diante, parentes muçulmanos, antes de morrer. E sobra só com um filho fêmea que é Fátima. Depois vimos um filho macho que é Ibrahim, e poi o nome de Ibrahim alayhi salatu wassalam, que filho macho contente para ver filhos machos tudo na meninessa. E vimos um som, e contente como é o filho macho, menino que atinge num bom tempo. Menino bem ficar de doença. Tem dia que o menino está na agonia, manda chamar bem, entrega ao menino e pega esse filho na mão e põe riba dessa perna. Menino falece na Simão sallallahu alaihi wasallam. Para imaginar, tem onde que esta chega homem que pire papel, o chal na barriga, e pire mamé, o chal de 6 anos, e pire se dona, o chal de 8 anos, e pire se teu, e pire se mulher, e pire se filhos macho tudo, e pire se filhos fêmea tudo, a não ser Fátima, e acaba o último filho macho que confia, que põe também esperança nele, que ela está morrendo nesse mão. E jubi que ela assim, sallallahu alaihi wasallam, e fala, sallallahu alaihi wasallam, inna al-qalba la yahzun, wa inna al-ayna la yadma, ولا نقول إلا ما يرضى ربنا صلى الله عليه وسلم وإنا يا إبراهيم لفراقك لمحزونون إفلا إشارة إفلا الأو بروفيتا بكون إشارة سين babia de alguém como morre fala eles é muito natural babia de que babia coração tá sente tristeza hora que perde quem que ama e fala e assim também alma e sinais lágrima material e fala mano cadibi di fala nada que se vicana contenta no do no pirri no preferido alguém que não gosta dele e fala ma Ibrahima busi coração conosco e dor grande de coração na parte de tristeza parentes muçulmanos no jubiteias profeta morre nenhum filho e quer dizer tudo morre se diante depois ele vem bem fora de Fátima que ela também se traz depois de 6 meses esse só resumo como se fala sobre o teste que nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam e passa desses filhos nessa vida que se famílias ao redor dele antabo parente muçulmano por mais que passa teste se vi pecador mais privilegiado diante de malaika isso uma diante de jinnas isso uma diante de pecadores que lá sofreu vai teste mais que bom se não chega até ele não para
non agradecermos ko convidano. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقل رب زدني